Hoje, 13 de maio, nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima que se manifestou, apareceu a 3 crianças na cidade de Fátima, em Portugal. Numa simplicidade, mas com uma mensagem do céu, uma mensagem de amor, um convite a todas as pessoas a se aproximarem de Jesus e a buscarem seu Filho, a solução, o remédio para todo o mal e todo o pecado. Foi lá no ano de 1917 que Nossa Senhora, pela primeira vez, apareceu a estas crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia com 10 anos, Francisco e Jacinta eram primos, Francisco tinha 9 anos e Jacinta 7. E são essas crianças que vão transmitir a mensagem de Nossa Senhora para o mundo inteiro. E assim ela pôde chegar até aos nossos corações. Como em todas as manifestações de Deus, do céu, também a aparição de Nossa Senhora foi preparada antes pela vinda de um anjo. Estas crianças cuidavam do rebanho, das ovelhas de seus pais, e ali, naquele lugar, Cova da Iria, assim chamado, elas contemplaram uma visão de luz, uma visão angelical. E depois, sucessivamente, desde o dia 13 de maio até outubro, a própria Virgem Maria apareceu, conversou com as crianças. Transmitiu a elas mensagens fortes e sérias, que nenhuma criança, na idade que elas tinham e no conhecimento que também as tinham, poderia falar ou criar por si mesmo. Nossa Senhora falou do comunismo, Nossa Senhora falou de uma outra guerra, Nossa Senhora confidenciou a essas crianças segredos. Todos estes segredos se cumpriram, se realizaram. Nossa Senhora mostrou para Lúcia, Francisco e Jacinta o purgatório, o inferno e o céu. Nossa Senhora ensinou as crianças a rezarem, acrescentando à oração do rosário, aquela oração que todos nós fazemos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Um dos grandes pedidos de Maria, insistente pedido de Maria, foi exatamente a oração do terço, do rosário. E dizia Nossa Senhora, é pela força da oração que o mundo será salvo. E as crianças transmitiram esta mensagem com muita fidelidade e também com muita firmeza. É claro que Deus deu a estas crianças uma graça especial para que elas fossem firmes e determinadas ao transmitir a mensagem da Senhora do Céu, como elas mesmas chamavam. Maria confidencia às crianças que a oração é o caminho para a construção da paz. Se queres ter paz no mundo, reze. Maria confiou às crianças a força e o valor do sacrifício, da penitência, como fonte de conversão, mas tudo isso unido ao sacrifício pascal de Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição.
A lição de Maria é sempre nos unir a Jesus, é sempre nos colocar em sintonia e em profunda comunhão com seu Filho, como ela mesma está. Quando as crianças descrevem a aparição de Nossa Senhora, elas a descrevem com muita particularidade, o semblante iluminado de Maria, a veste branca ornada em ouro, o rosário com contas que pareciam pérolas e uma cruz de ouro, coroada de estrelas, Maria fulgurante com uma luz que nada se poderia comparar neste mundo. Também esta descrição das crianças nos remete à Sagrada Escritura, ao livro do Apocalipse, que descreve a mulher vestida de sol, e nós sabemos que o sol é o símbolo do próprio Cristo ressuscitado, aquele que tem luz própria e não precisa de nenhuma outra luz para iluminar, e que o sol é este raio luminoso que atinge toda a extensão do mundo. É uma simbologia para falar do Cristo ressuscitado. E Maria está revestida de sol, ou seja, toda mergulhada em Deus, revestida de Deus. Convite para que também nós nos aproximemos da luz de Cristo e possamos ter o brilho de Deus em nós. E assim também transmitir a mensagem do amor, da paz, da verdade e da justiça e da esperança. A descrição bonita das crianças sobre esta mulher do céu, portanto, nada que se comparava às realidades deste mundo, traz para a vida dessas três crianças muitas perseguições. Nós sabemos que quando o coração do homem duvida da ação de Deus, sempre vai existir na história perseguição e maldade. As crianças chegaram a ser presas, e inclusive a aparição do mês de agosto não se deu no dia 13, porque nesse dia elas estavam presas. Se deu no dia 19. Na última aparição de Nossa Senhora de Fátima, em outubro, Maria realizou aquilo que havia prometido, o milagre do sol. Quando, terminando de falar com as crianças, o sol parecia cair sobre aquela multidão ali reunida e girava em torno de si mesmo. E todos espantados não puderam mais duvidar. Porque, infelizmente, a nossa fé, muitas vezes, ela está condicionada a sinais visíveis, palpáveis. E não deveria ser assim. Jesus chama no Evangelho Tomé de bem-aventurado. Tomé, melhor dizendo, Jesus no Evangelho diz a Tomé que é bem-aventurado quem acreditou sem ter visto. A fé não precisa de comprovação, de sinais, de coisas palpáveis. Porque a fé é um jogar-se nas mãos de Deus que cuida, ama e protege e não nos abandona. No entanto, Deus, na sua solicitude, na sua bondade, sabendo da nossa fragilidade, da nossa pequenez, assim como Ele fez com Tomé no dia da ressurreição, toque nas chagas, Nosso Senhor oferece a cada um de nós para que possamos aumentar a fé em nosso coração. Ele nos oferece sinais e milagres. E tudo isso é graça e bondade de Deus para com a nossa fraqueza de fé. E também em Fátima, Nossa Senhora coroa as suas aparições com este grande milagre, este grande sinal. No entanto, a mensagem mais bela de Fátima para todos nós é o convite à conversão, à penitência, ao afastar-se do pecado e a viver na graça
de Deus. Afastar-se do pecado é aproximar-se de Jesus. A conversão não se dá e não existe longe de Cristo. Por isso, o grande ensinamento da escola de Maria em sua aparição em Fátima é exatamente o convite à oração, ao jejum e à penitência. E também aí está um fundamento bíblico e evangélico. João Batista anunciava a chegada do Senhor com esta proposta. Jesus, quando inicia sua vida pública, dando continuidade ao profetismo de Israel, porque ele é o profeta esperado, também ele convida o povo: convertei-vos, porque o reino do céu está próximo. O pedido de conversão que Maria nos faz é um recordar como mãe daquilo que o seu amado e divino Filho já havia ensinado e pedido à humanidade inteira. É necessário, caros irmãos e irmãs, que nos voltemos sim a Deus cada dia mais, porque longe de Cristo não existe salvação e esta é a mensagem de Nossa Senhora para todos nós. Longe de Cristo, caímos em erros absurdos e nos perdemos na direção do céu. Nossa Senhora vem como mãe preocupada, seja na aparição de Fátima ou em outras que na história da humanidade aconteceu, para chamar a nossa atenção, para que nós nos voltemos para aquilo que é o essencial na nossa vida. Esta é a preocupação de Maria como mãe bondosa, alertar-nos porque somos seus filhos. E dizer: volte-se para o essencial. Devemos voltar para aquele que é capaz de nos dar a plena vida e a plena felicidade. As crianças de Fátima, Francisco e Jacinta, deixaram este mundo ainda muito novos. E Nossa Senhora já havia dito isto. Lúcia foi viver em um convento e viveu até a idade avançada. Francisco e Jacinta já são canonizados. Duas crianças que na pureza e na inocência da infância tiveram que lidar com situações muito sérias e importantes. Deus escolhe, como diz o apóstolo Paulo, os fracos para confundir os fortes. E muitas vezes a mensagem de Deus não é aceita, dita pelos frágeis deste mundo, porque os fortes se sentem ciumados, porque não foram escolhidos por Deus. Mas não é porque não foram escolhidos por Deus, é porque muitas vezes o poder deste mundo ofusca o coração e a alma e a pessoa não escolhe a Deus. A mensagem de Deus através da voz, da palavra e do coração bondoso de Nossa Senhora chegou ao mundo inteiro pela via da pequenez, porque este é o jeito de ser de Deus. Escolhe os pequenos para torná-los grandes. E assim aconteceu com Lúcia, Francisco e Jacinta. De família religiosa, de família humilde, de família muito simples, mas temente a Deus. E mais uma vez nós encontramos a força da fé da família, na formação da pessoa humana, do caráter, da dignidade e de bons cidadãos. Olhemos para a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, meu irmão e minha irmã, e abramos o nosso coração a Deus, porque a Virgem Maria está nos ajudando a encontrar o sentido para a vida neste mundo. Ela está nos apontando a direção. E se nós escutarmos a sua mensagem, viver a vida de oração, viver temente a palavra de Deus, fazer penitência e sacrifício e nos convertermos, a paz reinará no nosso mundo interior e de dentro de nós
para fora. Que Nossa Senhora de Fátima hoje nos abençoe e nos envolva no seu manto de luz, assim como ela mesma, descrita pelas criancinhas, era repleta e cheia de uma luz que ofuscava os olhos. Esta luz era de Deus, porque Maria é toda cheia de Deus. Que Nossa Senhora também nos encha de luz e de paz. Rezem o terço como pede a bem-aventurada Virgem Maria. Sejam devotos de Nossa Senhora e a escute como mãe, porque você é filho de Nossa Senhora. E um bom filho escuta a palavra e o conselho da mãe. Tenhamos nós a mesma firmeza e persistência espiritual das 3 crianças de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta, que não negaram em nenhum momento, quando foram perseguidos, ameaçados e presos, não negaram aquilo que viram. Não negaram aquela experiência que tiveram. Quem tem de fato uma experiência profunda com Jesus é incapaz de negar a fé. Rezemos hoje pedindo a proteção e a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a Mãe de Jesus Cristo e nossa Mãe. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 crianças, humildes pastorinhos, os tesouros da graça contida na prática do rosário. Incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter para com esta devoção do Santo Rosário e, sobretudo, para a devoção que devemos ter para contigo, ó Mãe querida, a fim de que, meditando os mistérios de vossa redenção, que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos para alcançarmos a graça que vos pedimos. A proteção do corpo e da alma, a saúde, a paz, a alegria, a prosperidade, a paz no mundo, a libertação de todos os males e, de modo especial, da pandemia do coronavírus. E se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, concede-nos, ó Mãe, agora o que vos pedimos com fé. Fique em paz, acompanhemos sempre o caminho da Igreja e caminhemos com a Igreja. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.